Olá, pessoal do 8º ano, good morning, how are you today? Fine or no? Olá, guys, vamos dar início agora a mais uma aula de inglês com a teacher Ana Carla. Pessoal, então vamos lá, né? Queria começar o vídeo dizendo para vocês que eu modifiquei alguns slides, tá bom? E eu vou começar a falar como é que vai funcionar a estrutura desses slides agora. Umas modificaçõezinhas básicas. Aqui, nessa primeira parte, eu resolvi adicionar o cabeçalho, tá bom? Então tem o nome da nossa escola, a data de hoje, o mês, o nome da professora, tá bom? Então, today is 9 September 2021, Teacher Ana Carla, tá bom? E eu gostaria também que vocês fizessem esse cabeçalho no caderno de vocês, até para vocês terem um controle de onde vocês estão, em qual aula, né? E começassem também fazendo anotações importantes, tá bom? Algumas anotações bem importantes. Pra vocês terem controle, né? Fazer o controle. Na aula de hoje teve isso, né? Pra se caso, professora, você esqueceu de colocar a minha presença. Aí eu vou lá e coloco porque você tá anotando, você viu? Então é isso, tá, pessoal? Aqui no próximo slide, eu substituí, né? Objetivos, nós tínhamos Table of Contents e eu coloquei objetivos e conteúdos para a aula de hoje, tá? Então, quais serão os nossos objetivos e conteúdos para a aula de hoje? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada, ok? Fazer uma revisão gramatical das unidades 5 e 6 com mais exercícios. Vai ter explicação do homework e avisos importantes caso houver. Esse caso houver é porque às vezes tem aula que não vai ter nenhum aviso importante, né? Mas tem aula que vai ter avisos importantes sim. Então, hoje eu vou dar alguns avisos no final da nossa aula e aqui é um norte pra gente estar seguindo. Pra gente saber o que vai acontecer, o que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Correction the exercises last class. Vamos corrigir agora os exercícios da aula passada. Aqui, pessoal, number 1. Na verdade, nessa unidade, que se eu não me engano foi a 6, nós vimos partes do corpo e quantifiers, não foi? Deixa eu achar aqui no nosso livro, só um minuto. Mas eu acho que foi isso mesmo. Unit 6, taking care of your health. E aí nós tínhamos o texto do paracetamol, né? Nós tínhamos as partes do corpo humano. E os quantifiers como o grammar. Então é isso mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, deixa eu já deixar aqui na página que nós vamos estar utilizando o Unit 5. Traduza para o inglês as partes do corpo humano. E aí eu tinha read, ear, finger, nose, hand, leg, foot, toe, mouth e kidney, né? Head, cabeça, red, cabeça, ear, orelha, finger, dedo das mãos, nose, nariz, hand, mão, leg, perna, foot, pé, toe, dedo dos pés, mouth, boca e kidney, joelho, tá? E aqui, pessoal, tinha number 2 e number 3, mas eram respostas pessoais, né? Respostas que vocês tinham. Uma, se eu não me engano, era para montar frases com as partes do corpo humano e a outra era para desenhar as partes do corpo humano que vocês traduziram. Então, são respostas que vocês mesmos conseguem elaborar, não precisa de correção. Aqui eu achei necessário dar exemplos para vocês como que nós podemos usar os quantifiers, tá? Então, olha só, number 4, monte frases usando os quantificadores many, much, few, little and a lot of
pelo menos 2 frases para cada quantifier, né? Então, teria que ser 2 frases para many, 2 frases para much, 2 frases para few, 2 frases para little e 2 frases para lot of, ok? Então, vamos lá. Aí eu coloquei, para much, how much water do you drink every day? Né? Quanto de água você bebe por dia? Anna takes care of many dogs in her house. Ana cuida de muitos cachorros na sua casa. E I used to have a lot of money in the past. Now, not so much. Eu costumava ter muito dinheiro no passado. Agora, não muito. Então, notem só. A lot of é um pouco, né, de dinheiro. E so much, não muito. Much é muito, ok? Então, eu fiz aqui algumas frases, né? Não foram 2 de cada, mas é para vocês terem um norte de como que vocês podem estar usando os quantifiers, ok? E tem uma regra também dos quantifiers, né? Tem uma regra para contables e uncontables, né? Que nós vamos rever na gramática, no grammar da Unit 6, tá bom? E aí vocês podem pausar o vídeo agora, tirar um print para corrigir. As frases não precisa corrigir, porque aqui é mais ou menos o que vocês têm que fazer, né? Onde que vai cada quantifier. E vocês me enviem que eu faço a correção. E se tiver alguma dúvida também é só me procurar. Revisão gramatical da Unit 5. Na Unit 5, guys, era Everybody's a Storyteller, né? Todo mundo é um contador de histórias. Vou colocar o livro aqui na frente, fica melhor. E aí nós tínhamos a história do Peter Pan, que era um menino que ele não queria crescer, não queria ser adulto. E o grammar dessa unidade é o comparative e o superlative, né? Onde eu vou usar o comparativo e onde eu vou usar o superlativo, né? Então, vamos relembrar. Comparative adjectives are used to compare differences between the two objects they modify. Larger, smaller, faster, higher. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Então, os adjetivos comparativo no comparativo são usados para comparar diferença entre 2 objetos que eles modificam. Maior, menor, mais rápido. Eles são usados em orações onde 2 substantivos são comparados. Então, quando eu tenho 2 substantivos e eu quero compará-los, eu tenho uma estrutura que eu tenho que usar, que é essa estrutura que nós estamos vendo abaixo na página 46, nesse quadradinho amarelo. Eu tenho o sujeito, vou ter o verbo, vou ter o que eu quero comparar, o uso do them e o nome do outro objeto que eu vou comparar, tá? The second item of comparison can be omitted if it is clear from the context examples. O segundo item de comparação pode ser omitido se for claro a partir do contexto. E aí eu tenho alguns exemplos aqui. Peter Pan is a taller than Tinkerbell. O Andy is a smaller than Captain Hook. E between Peter and the Hook, Peter is better. Ok? O Andy é mais baixo do que o Capitão Gancho. Entre Peter Pan e Gancho, Peter Pan é melhor. E Peter Pan é mais alto do que a Sininho, Tinkerbell. Regrinha para o uso de superlative. Quanto que eu vou usar? Adjectives are used to describe an objective which is at the upper or lower limit of equality, the test, the tallest, the smallest, the fattest, the highest. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objectives. Now, aí eu tenho a forma como eu vou montar esse superlativo, ok? Então, olha só. Os adjetivos superlativos são usados para descrever um objeto que está no limite superior ou inferior de uma qualidade. O mais alto, o menor, o mais rápido, o mais alto, né? Eles são usados em orações onde um sujeito é comparado a um grupo de objetos.
Então aqui o sujeito ele vai ser comparado a um grupo de objetos, que é o superlativo. A estrutura vai ser um pouquinho diferente, né? Eu não vou usar o them, mas eu vou modificar o meu adjective. Então olha só. The group that is begin comparated with can be omitted if it's clear from the context. Final example below examples. O grupo está sendo comparado pode ser omitido se for claro a partir do contexto. Exemplo final abaixo. Aí nós temos: My house is the largest in our neighborhood. A minha casa é a maior do nosso bairro. Então, eu estou comparando a minha casa com outras casas. Eu não estou comparando a minha casa com um carro, a minha casa com outra casa. Eu estou comparando com um grupo de casas. A minha casa é a maior do meu bairro. De todas, ela é a maior. Então, aqui que está a diferença entre comparative e superlative. This is the smallest box I ever seen. Esta é a menor caixa que já vi. De todas as caixas que eu já vi, essa é a menor. Mais uma vez, estou comparando um objeto com um grupo de objetos. Quando eu falo de comparativo, guys, eu vou comparar algo com algo, alguém com alguém, né? No caso de Peter Pan is Taylor than Tinkerbell, Peter Pan é maior do que a Sininho. Então, eu estou comparando duas pessoas. Aqui no superlative, eu vou comparar um objeto com um grupo de objetos, né? Uma pessoa com um grupo de pessoas. Keep in mind. Há adjetivos comparativos que possuem as duas formas de variação. Como é o caso de simple. My outfit is more simple than yours. My outfit is the simple than yours. Aqui, pessoal, então está falando o quê? Que há adjetivos comparativos que possuem duas formas de variação, né? Quando eu quero usar o simple, ele tem duas formas de comparação. As duas formas do exemplo são comparativos, tá bom? Exercises. Explique number 1. Explique em inglês em quais situações usamos comparative and superlative. Crie 5 frases na forma afirmativa usando comparative. Number 3. Transforme as frases do exercício acima em frases negativas. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão explicar em quais situações nós usamos o comparative e em quais situações nós usamos o superlative. Eu acabei de explicar. Vão criar 5 frases na forma afirmativa usando comparative. Não precisa criar frases usando superlative, só se vocês quiserem. Mas o que nós mais vamos ver na língua inglesa são comparative adjectives, ok? Então, por isso que eu quero treinar bastante vocês. E number 3, transforme as frases do exercício acima em frases negativas. Então, vocês têm que criar frases afirmativas usando comparative para depois transformá-las em frases negativas, tá? Todas as questões devem ser copiadas no caderno com respostas em inglês. Muito importante isso. Revisão gramatical da Unit 6, guys. Lá na Unit 6, vamos ver o que tinha. Taking care of your health, cuidando da sua saúde. E o grammar dessa unidade, aqui eu vou ter, né, o corpo humano e eu também vou ter os quantifiers, pessoal. O grammar são os quantifiers. E aí eu vou ler para vocês e depois vou explicar, né? Quando que nós usamos os quantifiers? Em quais situações? E quais são os exemplos de quantifiers que eu posso ter? You use quantifiers when you want to give someone information about the number of something, how much or how many. Então, olha só, nós usamos os quantificadores quando queremos fornecer informações sobre o número de algo. How much, quanto, how many, quantos. Sometimes we use a quantifier in the place of a determiner. Às vezes usamos um quantificador no lugar de uma determinante. Example: Most children start school
at the age of life. A maioria das crianças começa a estudar aos 5 anos. Most children, a maioria. We eat some bread and butter. Comemos pão com manteiga. Às vezes comemos pão com manteiga, né? E we saw lots of birds. Vimos muitos pássaros. Então aqui estão algumas situações que a gente pode usar os quantifiers, ok? E aí, pessoal, aqui nesses quadradinhos nós temos algumas formas, algumas maneiras e algumas estruturas de como nós podemos usar os quantifiers. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre, tá? Quando eu quiser falar, por exemplo, you use these quantifiers with both counted and uncounted nouns. Nós usamos esses quantificadores como substantivos de contáveis e incontáveis. Então, tanto para contáveis quanto para incontáveis, eu vou usar all, any, no, glass, a lot of, lots of, more, most, no, none of e some. E aqui, and some more coloquial forms, né? E algumas formas mais coloquiais. Também para contáveis e incontáveis. Plenty of, heaps of, a lot of, loads of, tons of. Some quantifiers can be used only with countable nouns. Alguns quantificadores só podem ser usados com substantivos incontáveis. Então, quando eu quiser falar de algo incontável, por exemplo, água, né? Água não tem como a gente contar. Farinha de trigo, os grãozinhos, algo desse nível. Eu vou usar esses quantifiers. Both, each, either, a few, fear, neither e several. And some more colloquial forms. E aí as formas coloquiais para substantivos incontáveis. A couple of, hundreds of, thousands of. Some quantifiers can be used only with few countable nouns. A little, no much, a bit of. E aí nós temos aqui, e particularmente com substantivos abstratos como tempo, dinheiro. Não, esse é o de cima, né, pessoal? And some more colloquial forms, some quantifiers. Alguns quantificadores só podem ser usados como substantivos incontáveis, que são esses, né? Que eu acabei de falar pra você. A little, no much, a bit of. E o de baixo, vamos ver se aparece na próxima tela. Members of groups, pessoal. You can put it on after a quantifier when you are talking about members of a group in general. Few snakers are dangerous. Both brothers work with their father. I never have no money. But if you are talking about a specific group of people or things, use of the as well. Few of the snakes are dangerous. All of the children live at home. He has spent all of this money. Not that if you will talking to you people or things, you use quantifiers both bigger and neither. Você pode colocar um substantivo ao invés de um quantificador você pode colocar um substantivo após um quantificador quando se está falando de membros de um grupo em geral. E aí eu tenho a tradução. Poucas cobras são perigosas, os 2 irmãos trabalham com o pai e eu nunca tenho grana suficiente, tá? Singular quantifiers. Aqui eu tenho o singular e do outro lado eu tenho o grammar. Olha só, o plural. We use every or each with a singular noun to mean now. Guys, só um momentinho. Quantificadores no singular. Nós usamos every ou each, tá? Com substantivo singular para dizer. E aí eu tenho aqui o que eu quero dizer, né? There was a party in every street. Every shop was decorated with flowers. Each child was given a prize. There was a prize in each competition, né? Havia uma festa em cada esquina. E o outro, there were parties in all streets. Então, para o singular eu vou usar each.
E para o plural de quantifiers eu vou usar all, né? Every shop was decorated with flowers. All the shops were decorated with flowers, ok? Cada loja foi decorada com flores. Todas as lojas, todas, all the shops, todas as lojas foram decoradas com flores. Então, entenderam, pessoal? Os quantifiers, eu tenho regras específicas para o uso deles também, tá? Exercises. Explique em inglês em quais situações usamos os quantifiers. Crie 10 frases na forma afirmativa usando quantifiers. How many, much, few, little, whatever, qualquer um, ok? Number 3, transforme as frases do exercício acima em frases negativas. E todas as questões devem ser copiadas no caderno com respostas em inglês, tá? Pessoal, homework de vocês. Produza um texto em inglês usando comparative, superlative and quantifiers. Teacher, mas tem que ser um texto grande. Vocês podem produzir um parágrafo, mas ele tem que conter, este parágrafo ele tem que conter comparativo, superlativo e uso de quantificadores, tá bom? Guys, no mais é isso, tá? Quero deixar um recado importante para vocês que é a presença, né, a assiduidade nas aulas tá muito legal. Tem muita gente enviando os exercícios no prazo determinado, tá muito bacana, tá? Eu senti que depois que eu diminui um tempo das aulas, vocês ficaram melhores, porque o que eu tava sentindo antes? Aulas muito grandes, extensas, eu falo em tempo, né? Antes era 50, 40 minutos, agora eu tô fazendo menos de 30 minutos, né? De 20 a 30 minutos a aula. Está surtindo mais efeito e eu tô gostando, tá bom? O povo fala que a gente não pode elogiar, mas tô elogiando, vocês estão de parabéns. Continuem assim, tá, pessoal? Semana que vem a gente vai ter uma aula um pouquinho maior, talvez, porque eu tô pensando se eu vou reapresentar, não, sorry. Acho que nós vamos começar uma nova unidade, tá? Pra dar tempo de terminar o nosso livro, porque nós temos um outro conteúdo, né, que é o Extra Classes, que nós temos que estudar. E no mais é isso, tá, pessoal? Eu estou deixando meu e-mail aqui pra vocês no final do vídeo, sabe por quê? Pra ter certeza que vocês estão vendo os meus vídeos. Porque se for alguém lá no WhatsApp perguntar qual o meu e-mail, eu vou falar, você não viu o vídeo da aula de hoje? Porque no vídeo da aula de hoje, no penúltimo slide, está o meu e-mail que vocês devem enviar as atividades. Então, por favor, tá, pessoal? A partir de agora eu tô com vocês no WhatsApp até às 11. Talvez depois desse horário eu possa responder à noite jamais, ok? Então respeitar o tempo de descanso dos professores. E de vocês também, né? A noite é um período de ficar com a família, de jantar todo mundo junto, ver um filme, uma série talvez, e relaxar, descansar. Não de fazer tarefa. Tarefa a gente faz no contraturno, que no caso é à tarde, porque vocês estudam de manhã, tá bom? Guys, no mais é isso. Have a nice day, have a nice studies, have a nice week, ok? Thanks, bye bye, see you.